A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as opressões, orando sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedindo a Deus sempre o agir e o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Pedir para que Deus venha quebrar e destruir todas as obras do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, clamamos, pedimos a Deus todos os dias em oração, clamor, petições, pedindo a Deus para que Ele venha nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal. Amados, a necessidade de orar, clamar, pedir a Deus é algo real, verdadeiro e um ensinamento bíblico, aonde diz: orai sem cessar. Quer dizer, estar em constante oração com Deus, orando uns pelos outros, orando em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme a Bíblia, conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensina que devemos orar, clamar, pedir, suplicar, pedir ao Deus vivo de Israel a bênção, a proteção, os livramentos de Deus na nossa vida, na nossa casa, glória a Deus, aleluia, na nossa família. Pedir a Deus todos os dias, louvando e adorando a Deus em espírito e verdade. Devemos adorar a Deus, buscar a Deus, este tão grande e maravilhoso Deus Criador. Amados, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus da promessa, quando diz em Mateus 28:18, que o Pai, o Deus vivo de Israel, diz o Senhor Jesus Cristo, me deu todo o poder no céu e na terra. E aí Jesus Cristo, ele dá uma ordem para os seus discípulos: portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos que Jesus tem um ensinamento para a sua igreja, para a igreja de Jesus, aonde ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor e consumador. Temos que pedir para Jesus para que ele venha acrescentar fé em nós, porque a Bíblia é clara em dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos ter fé em dias melhores, devemos ter fé que as coisas vão melhorar, temos que ter fé que Deus vai agir em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, ter fé em Deus, no sobrenatural de Deus, no poder de Deus, no transformar de Deus. Quantas pessoas que já perderam as esperanças, perderam a fé, como diz a palavra de Deus, quantos já naufragaram na fé? Quer dizer o quê? Pessoas que desistiram, pessoas que estão morrendo espiritualmente. Muitas pessoas até em muitas denominações religiosas, aonde abandonaram os milagres, aonde abandonaram o poder do Senhor Jesus Cristo. Muitos até transformaram Jesus num Deus insuficiente, num Deus menor, aonde tem algumas denominações religiosas, seitas religiosas, que ensinam conforme querem,
não conforme as pessoas precisariam aprender do Senhor Jesus Cristo. Porque nós que somos cristãos, cristão quer dizer o quê? Seguidor de Cristo. Que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Todo-Poderoso, como diz em Mateus 28:18. Mas nós vemos o inimigo, Satanás, tentando transformar Jesus Cristo num Deus menor, num Deus insignificante. Por isso que nós vemos tantas religiões, e muitas delas citadas cristãs e evangélicas, que precisam buscar estratégias, precisam buscar práticas que não vieram do Senhor Jesus Cristo e nem dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus. E aí nós vemos várias práticas condenadas por Deus, porque o inimigo, Satanás, ele é especialista em transformar o errado em certo e o certo em errado. Ele é o pai de todas as mentiras. E aí ele começa a mentir, começa a chamar Jesus de Deus menor, começa a chamar Jesus de Deus insuficiente. Por isso que muitas religiões dominadas por Satanás, orientadas por Satanás, precisam pegar práticas e ensinamentos que vieram do ocultismo, do misticismo, da superstição, para introduzir em suas denominações religiosas, e isto ali para eles complementarem as suas doutrinas, os seus mandamentos, as suas regras. Nós podemos ver, amados irmãos, que muitas denominações religiosas, eles precisam práticas que nasceram na idolatria, no ocultismo, no misticismo, para acrescentar em suas denominações religiosas. Assim nós vemos. Se a idolatria é condenada por Deus, por que ela foi introduzida em algumas igrejas cristãs? Será que Deus iria introduzir? A Bíblia diz que Deus não é de confusão. Não seria confusão Deus dizer algo que é condenado e ao mesmo tempo ele introduzir dentro da igreja? Isso não seria uma prática de confusão? Amados, o que Deus condenou está condenado. Mas o inimigo, ele pega algo condenado por Deus e tenta introduzir dentro de uma denominação religiosa, dizendo que é bom. Porque o inimigo, ele quer trazer confusão, contendas e divisão na igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim nós vemos tantas e tantas práticas que nasceram no ocultismo, como círculo, correntes, sessões, o descarrego, fogueiras, as sessões de corpo fechado, as imagens, ídolos, esculturas, os amuletos, os objetos protetores. Todos estes ensinamentos nasceram no ocultismo, no misticismo supersticioso, na idolatria. Mas Satanás, o pai de todas as mentiras, como diz em João 8:44 em diante, aonde ele só veio para mentir, para enganar. Em João 10:10 também diz que ele é o pai de todas as mentiras, ele é o ladrão que só veio para roubar, matar e destruir. Alguém que veio para matar, roubar e destruir, como pode ter uma prática, um ensinamento bom para a igreja do Senhor Jesus Cristo? Amados, a necessidade de voltar para Deus, a necessidade de voltar para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, a
cada dia é mais real e precisa. Preciso voltar para Jesus. Não é apenas frequentar uma religião onde tem uma placa escrito Igreja Tal de Deus, Igreja Tal de Jesus. Hoje muitas pessoas, por elas verem uma igreja escrito Igreja Deus de amor, Igreja Deus da verdade, Igreja Deus do caminho, elas olham o nome, olham a placa e aí diz: isso aqui é a Igreja de Deus, isso aqui é de Deus. E aí, amados, quando em muitas dessas, se você olhar para a doutrina da igreja, o evangelho de Jesus tem que estar nesta denominação religiosa. Aí você olha práticas que vieram lá da antiga aliança, da lei de Moisés, sendo que Hebreus diz que a nova aliança é superior à antiga. Se não fosse assim, não se precisaria fazer uma nova aliança. Antiga aliança, nova aliança. A nova aliança é para os seguidores do Senhor Jesus Cristo, para a igreja de Jesus. E aí você vê em muitas denominações religiosas, aonde tem os tais costumes, aonde são usados por algumas denominações religiosas como doutrina da igreja. Observância de roupas, observância de alimentos, observância de dias, porque se você não seguir estas regras, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Eles enfraquecem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, e começam a buscar estratégias na antiga aliança, como dízimo. Se você não der o dízimo, você é um ladrão, e lugar de ladrão é no inferno. Se você usar tal roupa, você é um mundano, você vai para o inferno. Se você não guardar tal dia da semana, você vai para o inferno. Se você comer tal alimento, você vai ser impuro, você vai para o inferno. Se você não obedecer às regras da igreja, não obedecer o que o pastor falou, você é um rebelde, e rebelde vai para o inferno. Amados, a igreja passa a ser Deus, algumas denominações passam a ser Deus, passam a ser Jesus, passam a ser juiz, porque já estão julgando, e passam a ser aquele que dá o veredito da condenação. Se esquecem que no Antigo Testamento, na antiga aliança, era pela lei, no Novo é pela graça. Pela graça vós sois salvos. Graça de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que Jesus, Ele é o Salvador, e Ele tem ensinamentos, amados. Não é que não precisamos mais seguir nenhum tipo de ensinamento. Precisamos seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. O ensinamento do amor, do perdão, da misericórdia, do orai sem cessar, de orai uns pelos outros, ajudar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, fazer o bem. Vários tipos de ensinamentos de Jesus para a igreja. Mas hoje esses tipos de ensinamentos para muitos não vai trazer um benefício material, financeiro. Por isso precisam vender objetos,
precisam vender orações, revelações, precisam cobrar dízimos, precisam cobrar ofertas altíssimas, porque os ensinamentos de Jesus não se encontram estas coisas do jeito que muitos as colocam. Se fala assim em oferta de coração, não oferta aonde você é colocado contra a parede e diz: você tem que dar 1 milhão, 100 mil, 200 mil, 10 mil, você tem que vender a sua casa, tem que vender o seu carro, tem que vender os móveis dentro de casa, tem que dar o seu salário, aí você não paga a luz e a água, o aluguel, te despejam, cortam sua água, aí o pastor diz: você não teve fé, irmão, você não teve fé, irmã, a sua fé não alcançou. Amados, por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu vejo ovelhas sem pastor. Vejo um povo perdido como ovelhas sem pastor. Muitos lobos disfarçados em peles de ovelhas. Muitos falam bonito, têm estudo, teologia, filosofia, estudiosos, letrados, para enganar as pessoas. Muitos usam o seu estudo, o seu falar bem, para fazer coisas boas, mas muitos usam para manipular e enganar as pessoas. Infelizmente, o ser humano, ele é facilmente manipulado e enganado em várias áreas, como religião, como política. O ser humano, ele é enganado. E infelizmente ainda muitas pessoas preferem seguir a mentira do que a verdade. Por isso que Jesus, ele falou: filhos do diabo, vocês fazem o que o pai de vocês falam, obedecem. Por isso vocês não conseguem aceitar, ouvir, obedecer aquilo que vos falo, diz o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, infelizmente, preferem obedecer e seguir a mentiras do que ouvir a verdade do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu não quero impor a minha verdade, mas a verdade do Senhor Jesus Cristo. A verdade que Jesus é o único caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. João 14:6. Não existe nenhum nome, nem no céu, nem na terra, e nem lugar nenhum, a qual o ser humano venha a ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Jesus é um Deus todo-poderoso. Mateus 28:18. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o autor e consumador da nossa fé, o cabeça da igreja, o bom pastor. É estas verdades que não podemos negar. É estas verdades que muitos negam. Quando começam a seguir o ocultismo, a idolatria, a superstição mística em suas religiões. Falam em Jesus, dizem ser de Jesus, mas os seus caminhos, verdades, não estão no Senhor Jesus Cristo.
seguem a costumes da antiga aliança, obedecem a eles e pregam que eles são salvação. Assim nós vemos várias denominações religiosas, religiosos, que se você não frequentar a religião dele, para ele você é um mundano, você é um rebelde, você é um desigrejado, você é um endemoniado, porque não concorda com os ensinamentos da religião dele. Amados, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Segue Jesus, obedeça a Jesus. Nenhum outro nome vai poder te levar ao céu, à presença de Deus, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Religião A, B, C ou D não tem poder para salvar. Só Jesus tem. Leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento de Jesus Cristo. Leia os Evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Leia o Novo Testamento, porque toda a promessa de salvação, de eternidade, está no Novo Testamento, na aliança do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Salvador. Creiam em Deus, sim, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: creiam em Deus, mas creiam também em mim, porque eu e o Pai somos um só em poder, porque o Pai deu para Jesus todo o poder, não uma porção de poder, não um menor poder. Deus menor é o diabo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Todos que acreditam que Jesus é um Deus menor são seguidores do diabo, adoradores de Satanás, disfarçados de adoradores do Deus de Israel. Tratar Jesus como um Deus menor é dizer que acreditam em Satanás. Isto está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século, com letra minúscula, Deus menor, cegou a mente dos incrédulos nas trevas, e eles não conseguem ver o brilho do Senhor Jesus Cristo. É isso que o diabo faz: cegar a mente dos incrédulos nas trevas. Muitos religiosos estão desta forma. Por isso que o apóstolo Paulo, quando pregava o evangelho, que era o poder de Deus, a verdade do Senhor Jesus Cristo, ele via como escamas caindo dos olhos. Cegueira espiritual. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Peça a todos corajosos a compartilharem estas pregações e orações, aonde eu sei que não vai agradar uma grande parte. Muitos vão ficar irritados, muitos talvez nem estão mais escutando, porque a verdade, muitas vezes, ela traz efeitos desagradáveis para aqueles que querem viver na mentira. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, compartilhando as pregações, orações. Peço para que os irmãos continuem orando sem cessar, uns pelos outros, orando pelo Brasil, pelas nações, orando pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, pela paz nas famílias, orando pela paz na terra.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha curar, salvar, libertar, transformar, curar os enfermos, libertar os cativos, salvar os perdidos, abençoar vidas. Que Deus venha nos cobrir debaixo da sua proteção e dos seus livramentos. Que Deus venha nos marcar com o sangue do Senhor Jesus Cristo e nos livrar de todo mal. Que todas as obras do diabo venham ser queimadas, destruídas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, o Deus forte de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vós que nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus falou. Espírito Santo, nosso auxiliador e consolador, nos ajude todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, nos ajude. Perdoa-nos, Espírito Santo, por teres muitas vezes te ofendido. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, abençoa nossas famílias, Pai, na vida espiritual, emocional, sentimental, material. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,